O programa de hoje não será o de perto, ninguém é normal comum, será comigo. Será que eu sou normal? Eu acho que eu sou normal. Sou psiquiatra, né? Psiquiatra deve ser normal. Mas assim, nós tivemos o lançamento do livro Cérebro e as Emoções a partir de Florianópolis para todo o país. Um grupo pequeno de pessoas preencheram lá nosso espaço e nós fizemos um lançamento muito agradável, tema muito delicado, o cérebro nas polarizações. E a partir do cérebro nas polarizações, a gente fez essa conversa. Olha só os melhores momentos a partir desse momento aí do lançamento do livro aqui em Florianópolis. Nesses poucos minutos que nós vamos conversar, eu espero que eu possa acrescentar alguma coisa. Só pelo fato de estar interessado num lançamento de um livro, ou o livro em si, já é algo que eu posso, talvez, se estimulá-los, né, a essa questão, eu posso, talvez, estar contribuindo. Porque o Queiroz, que é neurologista e vai saber muito bem, que a leitura, ela cria conectomas, ou seja, estimula a neurosinapses do cérebro, estimula a neurogênese. Nós tivemos aqui ontem, no lançamento de uma droga, uma das mais importantes e uma promessa muito, muito grande, né, para a psiquiatria, e essa droga atribui essa droga também a possibilidade de a criação de neurosinapse, neurogênese. Chegando a dona Dulcineia, fique à vontade. Tudo bem. Então, sobre essa questão da leitura, eu não sei se vocês sabem disso, mas a leitura em papel tem uma diferença na leitura por luz emitida. Então, eu vou ler alguma coisa na tela do meu computador. E eu vou ler um papel. Mesmo que cada um que esteve aqui recebeu um livro em papel, e quem está na sua casa está recebendo um livro digital, mas se essa pessoa que recebeu o livro digital tiver a oportunidade de estar com o equipamento atual, moderno, ela vai ver que esse equipamento tem luz refletida. Então, tem alguma coisa que o cérebro faz quando lê no papel, estimulando, a gente viaja. Aí tem uma série de coisas a se falar sobre aprendizado. E a diferença de quem lê uma luz emitida. O cérebro, com a superativação da luz emitida, ele se protege também. Então, não tem o mesmo efeito em termos de aprendizado de quem lê papel ou luz refletida versus luz emitida, né, para quem está estudando aí. Mas vamos lá. Esse é o livro que eu escrevi fazendo uma espécie de compilação de tudo que venho trabalhando desde longa data. Sobre curandeiros, sobre algo na relação das psicoterapias com os pacientes, sobre a forma de psicoterapia que mais atinge uma comunicação. Então, por exemplo, se eu continuar falando do jeito que eu estou falando aqui, por 20 minutos vocês vão aguentar, mas vão absorver praticamente 20%, 30% do que eu estou falando. Mas se eu ficar e criar uma dinâmica diferente, aqui, fazendo com que vocês possam participar mais, quebrando um pouco a rotina da voz, né, dessa comunicação de uma voz, é capaz de aumentar a captação pelo cérebro de vocês, de todos nós, né, que estão ouvindo, daquilo que está sendo transmitido. Porém, se estivéssemos aqui numa aula, vou tentar fazer com que isso não vire aula, né, não vire só um encontro, uma espécie de comemoração, se o objetivo é aprender para depois responder uma prova e depois executar uma atividade, seja lá o
que for, do que está sendo transmitido, se vocês simplesmente ouviram e dormiram, 90%, 80% do que aconteceu da forma mais comum dessa comunicação, a voz entrando e atingindo vocês, vai ser também disperso, jogado no lixo pelo cérebro. Então existem aqueles que estão fazendo estudo para concurso, aqueles que precisam fazer prova, ou aqueles que querem aprender, precisa haver uma aplicabilidade sobre o que está sendo entendido. Dos capítulos do livro, vocês vão estar com o livro, vocês estão aí com o livro, nós temos várias viagens nesse livro, realmente várias viagens de forma acessível. Ele é amplo, mas ele não esgota essa discussão. Estou até pensando em fazer depois um grupo das pessoas que leram e tem muita coisa para contribuir e fazer algumas lives, né, no nosso espaço lá das quintas-feiras sobre o tema o cérebro e as emoções. Acho que muitos de vocês podem contribuir. Mas assim, de vários... vamos ver se eu consigo ver aqui. De vários... Não, vamos lá. De vários temas desse livro, nós discutimos antes de hoje aqui o que a gente faria e a gente pensou em fazer alguma coisa sobre o momento atual, que é o momento que as nossas emoções estão afloradas e há muito embate, há muita dificuldade de encontro e de comunicação. E desses vários nomes, eu gostaria até de conhecer mais o Abraham Maslow, esse aqui, esse à direita. Eu escrevi o capítulo sobre Abraham Maslow, que falava sobre a autoatualização. Eu escrevi até na faculdade, na universidade que ele trabalhou, que é a Universidade da Colômbia, lá em Nova York. Estava lá num evento e estava escrevendo nos momentos de folga sobre Abraham Maslow. Ele era uma pessoa que ele criticava muito essa questão da ideologia, de ser muito apegado à ideologia, seja lá qual for a ideologia, que acaba excluindo o outro, porque o outro é diferente. Né? Então, bom, este é o livro, mas nós escolhemos o cérebro e as emoções, né? No cérebro e as emoções, o cérebro nas polarizações, para a gente entender esse momento, como é difícil para muita gente e não depende da condição intelectual, não depende da condição cultural, porque polarização só existe aqui em Florianópolis? Não, vai existir até em Biguaçu também. Polarização vai existir, talvez, lá na Alemanha, né, que a Ana está lá, por lá. Deve ter alguma polarização na Europa? Claro que tem. Tem polarização no Oriente Médio? Claro que tem. É planetária? Planetária. Mesmo que o mundo hoje desprivilegie a questão da emoção, é a questão emocional. Então, esse é o primeiro legado do cérebro, do organismo humano. E se falou muito em inteligência, né, em coeficiente de inteligência, e muitos estudos, isso já é algo bem documentado, o inteligente, mesmo que ele tenha mais que 180 lá de pontos para a inteligência, se ele não tiver uma espécie de inteligência emocional, né, felizmente escrito num livro chamado Inteligência Emocional, de um psicólogo fantástico aí, se ele não tiver uma inteligência emocional, essa inteligência, por mais que ela seja aumentada do córtex, ela não é tão significativa para a vida ou para as realizações. Né? Bom, nosso cérebro, por uma questão de sobrevivência, ele tem uma maneira de proceder. Então, por exemplo, quem é psicólogo, né, vai trabalhar sistematicamente com situações traumáticas. A pessoa ela é bem esclarecida, ela sabe que ela está tendo um quadro exagerado, que o medo dela não procede, mas e aí? Adianta falar para ela? Adianta ela se falar sobre esse tema? Não adianta. É preciso haver uma espécie de mobilização dessa pessoa para que esse trauma se desfaça. Então nós temos uma amiga, eu aqui temos uma amiga chamada, não vou dizer o nome dela, mas é uma querida amiga, só que ela tem medo de lagartixa. E a gente explica, lagartixa, por mais que ela já foi mordido por lagartixa? Não foi? Não faz muita diferença a lagartixa, gente. Mas se fala em lagartixa, ela não consegue lidar com essa questão. Se houver a possibilidade de uma lagartixa aqui, ela nem consegue estar no ambiente. Então, se ela for
seguir um tratamento intelectual para se livrar do trauma, não vai conseguir nada. Não vai conseguir absolutamente nada. Ela precisa de algo, né? Aí a parapsicologia também tem muita coisa para contribuir, porque mobiliza, vai lá no passado, resgata a formação da personalidade, para poder se livrar desse problema sério que é o trauma, seja ele qual for. Todos nós somos, vamos dizer, passíveis de estarmos traumatizados com alguma coisa. Bom, eu poderia até falar dos meus traumas, mas não vou ocupar aqui. Vou tentar fazer um ritmo aqui. Bom, o cérebro novo é o córtex, então. Por outro lado, quando sofremos um evento traumático, não basta, então, uma ação intelectual para dissuadi-lo. Nós temos que ter alguma coisa além dessa conversa. E aí, muitas técnicas psicológicas, muitas disciplinas que se criaram, se vale da emoção. Muitas disciplinas que se criaram se vale da catarse, que é o objetivo do livro O Cérebro e as Emoções. Tá. Antes do Cérebro e as Emoções, a gente escreveu e usei o psicodrama, por essa influência do psicodrama na minha vida, na minha formação, e por ter me formado depois, né, como didata em psicodrama, nós escrevemos Terapia Social. Terapia Social, então, é um livro que fala da técnica que, de alguma forma, a gente mobiliza as pessoas, deixa todo mundo acordado lá numa sessão de grupo, e no silêncio de alguns, né, a gente consegue ter a manifestação de outros, e aí vira uma interação. Então, aqui, só para o esquema ficar claro, nós temos, então, deixa eu ver se o neocórtex seria a parte externa do cérebro, nós temos o sistema límbico, que fica mais numa região central do cérebro, e, claro, nós temos também o sistema retiliniano, né, que a gente fala que é o instintivo do organismo. Vamos lá. O que se fala sobre o neurônio, né? O que se fala sobre a célula nervosa, muita coisa se fala sobre a célula nervosa. Mas o que ultimamente está se falando sobre neurogênese e neurosinapse, o nascimento de novas sinapses. Então, toda essa área enorme do cérebro de conexões é a área que a ciência tem focado, né? Até medicações que a gente acreditava, os antidepressivos que a gente acreditava que era inibidor seletivo da recaptação da serotonina, ou seja, esse é um termo consagrado, está sendo questionado, que também eles fazem parte de um outro tipo de ação, mas não esse que foi sempre anunciado. O que é mais difícil para cada um de vocês? Desses três temas. Número 1, tá? Divergir de um torcedor, tá? De um time de futebol adversário do seu. O Corinthians vai jogar daqui a pouco com o Palmeiras. O Palmeiras tem time. O Corinthians já perdeu para o Flamengo. E ainda bem que eu cresci numa família onde que o meu irmão era santista, meu pai São Paulino, né? E eu corintiano. Então eu me preparei para a diversidade. Mas não é fácil. É fácil falar do Palmeiras agora, mas depois do jogo, ou na hora do jogo, não tem jeito. É como um argentino morando aqui, 20 anos, tem um jogo de futebol. A Argentina contra o Brasil. Mas na hora do futebol, eu sou brasileiro, pero na hora de futebol não é possível. Aí ele fala que é difícil, parece que está numa raiz do coração dele. Então, primeiro item, isso é difícil para quem? Preste atenção. Então, número 1. Número 2, diante de pessoas que adotam uma medida de controle, vamos lá, diante de pessoas que adotam uma medida de controle diferente da sua. Uma pessoa que usa máscara, ou toma vacina, ou faz uma medida diferente diante da pandemia. A pandemia mobilizou todos nós. E a pandemia, ou a ação nossa diante dessa situação grave que o planeta estava sofrendo, foi vivenciada de forma diferente. 3. Vamos ver o número 3? Encarar uma pessoa que escolhe um candidato à presidência da República diferente do seu. Então, no Brasil, nós temos essa oportunidade. Eleições aí, né, e ficou dicotomizada a situação. Né? Como se houvesse uma lei no mundo que as coisas têm que ser ou desse jeito ou daquele jeito. Isso está na cabeça da gente. Talvez a vida não seja assim, mas ficou na cabeça da gente dessa forma. Então, está aqui, ó, Lula ou Bolsonaro. Tá? Quando escolheram esse tema, que a gente deveria falar aqui, eu falei, puxa vida, eu fiquei
preocupado, porque é um tema delicado. Eu não escolhi um tema delicado, o lançamento do meu livro, deixar todo mundo tenso, e ainda o pessoal tacar coisas em mim, se eu falar que o meu time é o Palmeiras, ou se eu falar que votei no Bolsonaro, ou se eu falar que vou usar máscara, ou sem máscara. Então, é um tema delicado, eu pensei duas vezes. Uma desembargadora, numa dessas reuniões que a gente teve, e eu falei para ela que estava preocupada, ela falou, não, tem que falar, a gente tem que conversar, nós temos que se arriscar, é preciso acreditar no ser humano. Acho que a gente pode superar essa questão da dicotomia, dessa divisão. Então, vocês estão vendo, vocês vão fazer a escolha de vocês. Ou, por último, diante de uma crença, imagina, ele é católico, mas a outra lá é o bandista, o candomblé, ela vai no negócio de terreiro, essas coisas assim. Então, como é que um encara o outro? Vamos tentar, tome a decisão de vocês. E eu quero que levantem a mão as pessoas que seriam mais tocadas pela situação número 1. Levante a mão, número 1. Quem fica mais tocada, não vale não arriscar, hein, gente? Tá? Se não fizer a escolha, vão ser cancelados. Tá? Inclusive, vão ser cancelados os meus amigos que não vieram, viu, Rei? Vamos cancelar esse pessoal, vamos ver quem não veio. Ellen, anota aí. Cadê a Ellen? Anota quem não veio, porque nós vamos cancelar. Ou não. Ou vamos compreender a situação de não terem vindo. Teve várias outras opções, né? E a gente pode compreender. Mas quando a minha necessidade do outro é que o outro escolha o meu partido, ou o meu time de futebol, ou faça aquilo que eu espero, se é uma necessidade, vai ser difícil eu suportar o fato dele não ter me atendido, ou ter feito uma escolha diversa. Então, número 2, quem tem mais dificuldades sobre essa questão da pandemia? 1, 2, 3, 4, 5... Só vou contar. Desculpa, levanta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, 8 pessoas. Tá? Número 3, encarar pessoas que escolhem um candidato diferente do seu. Não, você já levantou naquele lá, não vem não. 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Último item, diante de uma crença religiosa diferente. Alguém tem dificuldades nesse ponto? Só que esse é o tema mais forte de toda a história da humanidade. Ele prevalece ainda. Só que os outros temas de polarização sobrepuseram esse número 2 e esse número 3. Então, aqui, quase que empatado o número 2 com o número 3. Mas qual sentimento? Vamos ver qual sentimento que vocês escolheriam, né? Aí eu quero a palavra de vocês agora, tá? Vamos começar aqui, ó. Você votou no número 1, 2, 3. Não votou? Cancela ela, cancela. Tiago, o que você votou? Número 1, 2 ou 3 ou 4? Número 2 da pandemia, né? Então, mas qual dessas emoções, amor, temor, raiva, tristeza, alegria ou surpresa que você passa a sentir diante daquele que está numa posição diferente? Às vezes temor, às vezes raiva. Tá, então Tiago foi compulsória a escolha dele. Agora, quem que pode espontaneamente falar quem votou e qual a emoção ligada àquilo? Surpresa, você votou no número 3? Como é que ele não vai votar no meu candidato? Como é que pode? Olha só. Bom, o que mais? Quem se arrisca aí, gente? A emoção, vamos lá. Também. A pessoa está sem máscara, está todo mundo morrendo, e imagina, aqui foi um genocídio, aqui, né? Uma espécie de, vamos morrer todo mundo aqui. Né? Mais alguém, gente? Por favor, arriscam. Tristeza. Então, eu vejo uma pessoa numa posição diferente da minha, não importa se é com máscara ou sem máscara, né? Mas que triste. Né? Por que não tem sensibilidade, ou ele está sendo ludibriado pela mídia, né? Tá sendo afetado esse distanciamento dele, enquanto outras pessoas voltaram a viver. Né? Mas, Ana, candidato, nossa, se votar naquele outro candidato, vai ser o fim do país. Né? Como é que podem? Aí não importa qual candidato. Né? Bom, claro, um palmeirense, imagina o que esse palmeirense... A gente veio assistir o jogo aqui e vem um palmeirense para assistir. Então, não é incomum.
Então, por exemplo, eu estava com o diretor do Figueirense. Nós estamos embarcando, aí chega a delegação do Avaí. E aí ele me contando, né, que desde pequenininho ele torce para o Figueirense, um colega médico, né, um bom médico até. Não vou dedar ele porque não posso relacioná-lo a uma situação dessa do Figueirense. Mas ele chega, Marcos, quando estamos no jogo, assim, o Avaí está jogando contra algum outro time, eu torço para o Avaí perder. Eu sei que é bom para a cidade, se o Avaí ganha, se fica na Série A, não sei o quê, mas eu não consigo torcer a favor do Avaí, né? Eu já estou falando há algum tempo, e aí a possibilidade de vocês entenderem o que eu estou falando, ou continuarem me ouvindo e assimilarem, é pequena. Então nós devíamos quebrar um pouquinho aqui. Tem uma música, não sei se eu posso me arriscar a tocar aqui, Rei? Pô, eu trouxe até o violão. Eu vou arriscar uma música que tem muito a ver com a pandemia. A solidão é um canto, nele me encontro calado, aí em volta tudo parado, que só me resta chorar. A solidão é um canto que sai de dentro do peito, sai exprimido sem jeito, que o negócio é cantar. A quem eu canto no encontro deve estar em algum canto, mas se eu não encontro, não canto, e se eu não canto, não conto. Se eu te encontro é num canto que eu não posso chegar. Se eu te encontro é num canto que eu não posso chegar. Olha aí. Tá? Quando a gente está recebendo as informações, seja ela qual for, no mundo atual, o nosso discernimento é ver assim, mas espera aí, qual é a intenção do meu interlocutor, ou desse órgão que está transmitindo a notícia? A posição mais justa, honesta, é a posição quando ele está simplesmente discutindo ideias. Pode discordar, não preciso entrar no embate. Nesse momento que o outro tem um candidato da presidência diferente do meu, ele não é mais o outro, ele é o adversário. Ele pode deixar o nosso país numa situação extremamente grave, vai atingir todo mundo, vai atingir a mim também. Então, transformar o outro em adversário dificulta o diálogo. Eu não tenho que concordar com as pessoas, mas há um jeito de falar com essas pessoas que são diferentes da gente, que seja mais uma comunicação mais, talvez, pertinente. Vamos entrar assim no cancelamento. Eu tive a oportunidade, vou trazer para vocês rapidinho, de assistir um TED. A própria pessoa que criou um TED, aquele Talk, esqueci o nome, como é que é? Talk alguma coisa, ela disse até que ela criou uma formatação de conversas rápidas que vão ser transmitidas, mas assim, 22 minutos, parece que era, não sei por que 2 minutos, né, mas 22 minutos, que era o tempo de comunicação desse tipo que a gente está fazendo aqui. Passou disso, as pessoas vão se dispersar, já vou estar tensionando, vou estar prejudicando ao invés de ajudar. Então, transformar o outro em adversário, culpar publicamente, vamos falar de psiquiatria. Isso é comum lá no consultório, né, de vocês vão ver, das psicólogas aqui, vai ser comum, e infelizmente acontece, e eu tive vários momentos que eu estou com uma pessoa que foi cancelada. Porque num determinado momento da vida dela, ela fez coisas, ela, sabe, chutou o pau da barraca, ela saiu da casinha. Ela se comportou de um jeito e foi cancelada. Uma dessas pessoas, e hoje o cancelamento ele é assim, ele atinge a todo mundo. Uma dessas pessoas, ela teve uma pessoa excepcional, uma professora excepcional, e ela, ficou público isso, mas ela, de repente, ela está roubando as crianças de uma bolsa, ela está roubando uma mixaria, uma coisa que não faz parte da necessidade dela, mas ela entrou num quadro que ela estava roubando uma mochila lá nos Estados Unidos, e foi filmado, e foi viralizado na internet, e de repente ela volta para o Brasil, ela foi expulsa da empresa que ela trabalhava, que ela criou tudo aquilo lá, e as pessoas pensaram o pior dela. Então, aos poucos, a família vai entendendo o que aconteceu, ela vem até meu consultório e fala, espera aí,
ela foi medicada com uma determinada medicação que, inadequada para ela, ela entra num quadro maníaco, ela não tem nenhuma índole de ser assaltante. Ela não tem nenhuma necessidade de roubar aquilo que aconteceu dela tirando da mochila. Mas vai entender isso. Já viralizou, a família conseguiu se sensibilizar, aquele que postou, ele vai tentar tirar, mas o estrago já estava feito. Eu recebi isso também no meu celular, antes de conhecer a paciente. E quando a gente recebeu, claro, uma comoção de toda a família, ela foi cancelada em Florianópolis. Qual sua motivação para cancelar ou acolher o outro? A gente tem que se perguntar, né? Qual é a minha condição para isso? Né? Você tem espaço na sua vida para um acolhimento de qualquer outra pessoa nesse momento? Muitas vezes não, eu estou todo atribulado com os meus problemas e eu não consigo, né, ter essa condição. Então, muitas vezes eu tenho que entender o outro, que eu não vou ficar sentido com ele, porque eu vou saber compreendê-lo, eu vou perdoá-lo. Isso é bom para ele e vai ser bom para mim. Então, assim, fazemos a diferença no mundo de hoje. Temos outro caminho que nem é acolher e nem cancelar, mas ajuda o outro a ser uma pessoa melhor. Bom, um exemplo de um cancelado. Só para vocês verem. Estou indo lá para Roterdã e este homem aqui, já ouviram falar, né, do Spinoza, o Bento Spinoza, o Baruch Spinoza, ele era para ser português, mas perseguido, toda a Europa perseguindo os judeus, fácil de odiar judeus na Europa. Depois, na Segunda Guerra, nós tivemos o nazismo que cria toda uma condição para você odiar, porque ele é judeu, porque ele tem alguma coisa ali que você, através da comunicação, através da mídia, você vai conseguir fazer com que as pessoas odeiem com facilidade. Algumas pessoas a gente tem mais facilidade de odiar. Alguns povos também, porque eles detêm ou uma qualidade que a gente inveja, não importa. O Baruch, a família do Baruch, do Bento Spinoza, tiveram que fugir de Portugal e foram acolhidos na Holanda. E lá eles sobreviveram. Só que o próprio Bento Spinoza, dentro da instituição do judaísmo, né, que ele era bastante ativo, ele começou a questionar as escrituras. Ele começou a questionar o que está escrito, ele começou a estudar o que está escrito. Não, olha, tem uma contradição aqui. Então ele vai ser excluído, cancelado também dentro da sua congregação religiosa. Então esse é um exemplo emblemático, né? Mas assim, nós não precisamos de um Baruch Spinoza para a gente cancelar muitas pessoas, nós estamos cancelando por uma série de razões. Eu gosto muito do Bertrand Russell, esse filósofo que já morreu em 1970, ele tem um momento que o repórter pergunta para ele assim, se supostamente a gente tivesse que deixar uma declaração sobre a sua vida e as lições que aprendeu para uma geração futura, o que ele faria? Né? O que ele falaria? Ele falou, tem 2 conselhos, um moral e outro, né, intelectual. O intelectual seria assim, o conselho intelectual que eu gostaria de dar é esse. Quando você está estudando um assunto ou considerando alguma filosofia, pergunte a si mesmo e somente, quais são os fatos? Eu quero entender qual é a verdade. Eu, na medicina, eu fiquei perdido no primeiro ano de medicina. Eu fui para a filosofia médica, eu fui para a Índia, eu fui para a China, para poder entender a minha medicina. Tinha uma série de contradições na minha área. Né? Na psiquiatria eu fiquei perdido também, Queiroz. Eu queria saber, mas qual que seria melhor? Eu fui para a referência etnológica. A etnologia, a antropologia, a vida da sociedade durante toda a sua trajetória me serviu de baliza para poder atuar do jeito que eu atuo hoje como médico. Então ele fala de fatos e qual é a verdade que os fatos revelam? Nunca se deixe divergir pelo que você gostaria de acreditar ou pelo que você acha que traria benefícios às crenças sociais se fosse acreditado. Olhe somente para quais são os fatos. Esse é um conselho. Agora, qual o mundo de hoje? Tá? O que ele vai falar do mundo de hoje? Qual o conselho moral? Então, veja, é atual, falou há muito tempo atrás. O conselho moral que eu gostaria de dar é muito simples. Eu diria, o amor é sábio e o ódio é tolo. Neste mundo que está ficando cada vez mais interconectado, nós temos que aprender a tolerar uns aos outros. Nós temos que aprender a aceitar o fato de algumas pessoas dizem coisas que não gostamos. Nós só podemos viver juntos dessa forma se nós vivermos juntos e não morrermos juntos.
Nós precisamos aprender a bondade da caridade e da tolerância, o que é absolutamente vital para a continuação da vida nesse mundo, nesse planeta. A pergunta não quer dizer que vocês vão fazer, eu vou responder, né? Porque será que eu me lembro? Aconteceu agora, nessa semana passada, um caso de estupro de um conhecido meu, né? De uma pessoa que não foi uma pessoa, foram vários casos. E aí eu me pergunto, eu devo ou não cancelar essa pessoa? Porque eu acho que acolher não vai resolver o problema, entende? Não vai, mas também não acredito que eu deva expô-lo, né? A polícia já está cuidando disso, mas assim é uma situação assim, eu não encaro ele mais como amigo por causa diante dessa notícia, né? Desse caso. Uma psiquiatra, não sei se o Aristeu estava lá, uma aula que nós recebemos de uma jovem psiquiatra de São Paulo, e ela falando de um caso de estupro, e ela dizia assim, ó, eu não tenho condições de atender, é uma limitação minha, mas é uma prerrogativa, eu não atendo esses casos. Então essa questão é fácil de ter asco e de não suportar a pessoa que cometeu uma atrocidade, principalmente quem é da família, quem é ligado à família. É difícil. É um caso tão grave que dentro da prisão o outro assassino, contrabandista, sei lá o quê, vai matar este estuprador dentro da... Mexeu com criança, estuprou não sei quem, ele vai ser morto lá. Então, o comum, veja só, eu trabalho com pessoas que estupraram ou pessoas que manipularam criança, né? Então, no começo, já fazem, a carreira é longa aí, né? Mas no começo eu me perguntava assim, mas o que eu estou fazendo aqui com essa pessoa? Eu vou perder tempo com essa pessoa? Então, no começo eu fazia pela humanidade, pela comunidade. Se eu acreditar na possibilidade de eu recuperá-lo, ele vai provavelmente cometer menos crimes como esse. Então eu acreditava nesse sentido. Mas depois eu via, nessa aproximação com essas pessoas, uma das pessoas melhores que eu conheci foi um que manipulava a criança. Não chegou a estuprar, mas manipulava a criança. Ele foi preso 11 anos. Depois ele recorre na mesma situação. Aí ele aparece no consultório. E essa pessoa, eu uso ele como uma referência, ele é uma das pessoas maravilhosas. Assim, ele tinha uma filhinha, a filha já cresceu, mas ele tinha uma filhinha e isso não acontecia dele com a filhinha, e ele tinha, na confissão do que estava acontecendo com ele tinha medo de acontecer alguma coisa. Quando ele saiu de um trabalho onde o gestor dele propõe que ele trabalhasse num lugar que tinha crianças, ele, sem querer contar para o gestor, embora foi pública a situação dele, saiu na RBS, na antiga RBS, ele pedia para o gestor que não colocasse, né, naquele local, mas o gestor não queria saber, não compreendeu por que ele não queria. Então, é uma pessoa, é um ser humano, é uma pessoa boa, só que uma coisa chamada compulsão é uma doença. É uma doença. É uma compulsão que todos podemos ter, mas essa compulsão, dependendo do objeto da minha compulsão, vai ativar áreas do cérebro, eu vou ficar mais compulsivo ainda, então precisamos quebrar esse tipo de coisa, dar condições. Ele se saiu bem até em termos de tratamento, não usa mais remédio e está bem. Agora, se a gente for ver, tem um aspecto genético, né? Talvez o Aristeu, que trabalha com a adicção, com a compulsão por álcool, trabalha com a psiquiatria, mas trabalha principalmente com essa população, a gente vê assim, os aspectos genéticos familiares desses quadros compulsivos. Então, no caso desse paciente, ele tinha o tio já morto, irmão do pai, e tinha o pai, que também foi preso pela mesma situação. Então, era muita coincidência, né? Então, bom exemplo. Bom exemplo, eu acho que aí é um desafio também, né? Alguém mais? Sabe que depois, né, vocês estão convidados, nós vamos para o Lacave, né? Daqui a pouquinho. Eles têm uma forma gentil de servir em forma de menu, né? Degustação, é um lugar bem agradável, né? Então convido vocês, né, quem tiver condições, e para depois daqui a gente não fumar um charutinho, mas a gente ir lá no Lacave, né? Mais alguma pergunta? A Beth, lá vem a Beth. Passa o microfone para a Beth ali. Mando, né? Só respeitar o pessoal de casa.
abuso emocional. Se tu convive independentemente de querer ou não, faz parte da família, e se há esse abuso emocional, o que é melhor ser feito? É simplesmente devo cancelar ou dar continuidade a uma ajuda emocional para essa pessoa ter uma transformação, ou se eu devo respeitar essa forma dessa pessoa ser e deixá-la procurar o caminho dela. Excelente também. Olha só, o silêncio nosso diante da violência do outro não é uma opção. O nosso silêncio diante da agressão do outro não resolve o nosso problema e não dá condição para o outro superar a dificuldade dele. Então, jamais. Então, quando as minorias, né, ou o sexo inferior, as mulheres começaram a se manifestar... Não, brincadeira, não é sexo inferior, não. Mas quando as mulheres começaram a ter mais voz ativa e se manifestar, isso não trouxe só um bem para elas. Então, quando vocês... se vocês recordarem aí, noticiário também... como é que é o movimento das mulheres? Me Too, não, eu também, né? Me Too. Onde que uma mulher foi falando, a outra, e pegaram uma personalidade importante lá do cinema. Quando elas e pessoas se manifestaram assim de coisas de 30 anos, 40 anos, né, 20 anos, sei lá o que for, de muito tempo atrás. Quer dizer, o trauma de ter sido manipulado, o trauma de ter sido ofendida, de ter sido, né, que chama assédio moral, que seja, pode até não ter a violência física, ele fica dentro da gente e não é opção o silêncio. A sociedade tem previsões, né, na parte jurídica de sanções para pessoas que cometem esse tipo de crime. Então, agora, como é que eu vou cancelar? Vamos pegar as opções, né? Eu tento investir nele, eu tento criar uma condição para o meu marido, para a pessoa que está me oprimindo, meu pai, alguém, seja lá quem for, né? Eu tento criar uma condição de recuperação, mas o diálogo está falido já. Então, a minha possibilidade de eu convencê-la a se tratar, muitas vezes, não é uma opção. Eu não consigo convencê-lo. A outra opção é eu vou deixá-lo. Muitas vezes, quando a pessoa é assediada moralmente por muito tempo, ela tem uma necessidade. Talvez, se ela conseguir ter uma espécie de assistência, ela vai superar a necessidade dela de manter a relação. Ela não consegue se separar, porque aquela relação é opressora, mas e aí? Por exemplo, uma situação comum da psicologia, aí a Fernanda vai pegar muitos casos assim, a Rosita também. Ele é um pai exemplar, ele é uma pessoa queridíssima, só que quando ele bebe, ele vira um monstro. E aí a minha mãe me esconde num determinado canto da casa e a gente fica tudo em silêncio ali, porque se ele souber que a gente está, ou ele vai vão abusar das crianças, ou ele vai agredir, vai ter alguma coisa. Então, muitas vezes a gente não pode ficar nem na casa. Ele vai chegar aí, seu pai não chegou até agora. Então, nos preparamos para sair de casa, para estar em outro lugar, porque não vai ser fácil de conviver. E ele vai brigar no outro dia, mas só que daí ele desmaia e no outro dia ele conversa, e a gente fala com ele, só que ele não consegue se tratar. Então ele traumatizou a família toda. Só que é meu pai, é aquela pessoa que é querida. Como é que eu vou cancelar? A minha mãe, ambivalente nessa situação, não consegue se separar, e nós somos obrigados a conviver nesse ambiente, né? Então, há outras opções, mas quando a pessoa que é vítima de uma situação dessa adquire condições para deixar a dependência daquela relação e cuidar de sua vida, ela cria também, ela tensiona o ambiente, porque ela vai separar, e ele está querendo matá-la. Daí vai ter uma lei Maria da Penha que vai proteger o contato dele com essa pessoa, né, com a sua ex-esposa. Só que ela cria, nessa atitude de vou me separar, ela cria uma condição para o outro se corrigir. Então, tem que agir. Não agir é fora de opção, né? Eu, como uma pessoa preguiçosa,
Eu já ponho, por exemplo, quando eu encontro diante de um problema de uma pessoa, eu faço a minha parte, porque eu sei que Deus vai fazer a parte dele. Se não for falando, por exemplo, uma pessoa que não acredita no meu Deus, acredita no mundo, então eu diria que a força que existe no mundo, que faz aparece tantas coisas belas que nós, seres humanos, não conseguimos fazer, eu ponho na mão dessa força a força que eu vou receber para ter, que eu digo sempre, nós temos dentro de nós um dínamo. Quando a gente pensa que vai esmorecer, a gente fica forte. Então, eu diria assim, diante dessa força, ou de Deus ou do mundo, para quem acredita, eu tenho que enfrentar o problema, porque essa pessoa está diante de mim, porque eu tenho algo para oferecer para ela. Que seja um silêncio, um carinho, alguma coisa vai surgir daquele problema. Então, a pessoa deve silenciar, excluir o outro porque não participou do que ele estava pensando. Então, eu diria assim, de qualquer jeito, mesmo se expondo, com medo até às vezes, a pessoa deve enfrentar esses problemas de ajudar o outro. Perfeito. Então, você vê, se eu me manifesto, mas muitas vezes eu não quero me manifestar por vergonha. Eu tenho vergonha de falar com o outro o que está acontecendo comigo. E a vergonha, a princípio, é para me defender, é uma defesa do ego. A vergonha me retrai. Mas quando eu, né, ponho em risco essa minha questão da minha imagem pessoal e vou através do outro, né, o outro já é um fator de proteção, mesmo que o outro não saiba o que fazer, mas só de estar ali com o outro no silêncio. Tem um psiquiatra que eu valorizo muito, foi meu professor, e eu valorizo bastante. Ele era especial na forma de ensinar e na forma de acolher. Ele chama José Ângelo Gaiarsa. E teve uma aula, que a aula foi interrompida, porque está acontecendo alguma coisa com o paciente dele, então o paciente vem, interrompe a aula, ele sai, fica ali na porta, e a pessoa vem numa situação de crise grave e a única coisa que ele fez, depois nós vamos conversar com ele, mas o que é isso, Gaiarsa? Ele simplesmente abraçou a pessoa, ficou lá abraçado. E o tempo passando, ele era abraçado com a pessoa. Ficou lá de pé na porta, abraçado. E aí ele vai falar da atitude dele depois, né, de algum tempo. O que aconteceu? Ele vai contar a atitude dele. Ele não sabia o que fazer. O que aconteceu era grave e ele pôde dar o abraço. Como era um paciente dele, nós seguimos o que significou para o paciente aquela atitude. Um outro que eu valorizo muito, não escrevi no meu livro, talvez nesse último aqui sim, mas no primeiro não, porque eu não conhecia ele. Ele é uma pessoa que escreveu um livro técnico, né, chamado Psicoterapias de Grupo. Né? Ele é um russo, morando lá nos Estados Unidos. Hoje ele tem uns 80 e poucos anos, está vivo ainda e está bem, sempre produzindo livros. Né? Ele escreveu Quando Nietzsche Chorou, A Cura de Schopenhauer. Né? Irvi Yalom. O Irvi Yalom fez um dia um acordo com uma paciente dele. E ele falou o seguinte, essa paciente jornalista, né? Ele falou assim, você não tem dinheiro para pagar as sessões, mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer esse tipo de experiência. Né? Eu vou relatar o que foi significativo na sessão e você relata. E depois a gente vai juntar e vamos ver se as coisas batem. Então, muitas vezes que o Yalom achava que a sessão foi brilhante, porque ele foi brilhante, ele lembrou das coisas, ele fez uma bela interpretação, ele fez uma bela atuação, não era o aspecto que o outro paciente valorizou. O paciente, ele viu o contraste de que o paciente, ele valorizou essa minha atitude, esse meu gesto, em detrimento do brilhantismo da atuação. Por isso que a gente, nas terapias sociais, né, a gente às vezes se sai bem, as pessoas ficam todas admiradas pelo que a gente falou, porque a gente, né, atuou. Mas não necessariamente esse é o melhor momento para eles. Né? Nas terapias sociais, às vezes, ou muitas vezes, são os gestos e algo que vai ter uma conexão diferenciada e não é o brilhantismo do outro. Né? É alguma coisa muito mais simples e humana do encontro, como a senhora está falando. Né? Tá bom, então? Estão satisfeitos? Então eu vou terminar e vou tocar mais uma música para vocês. Só que, se eu tocar essa música... Tem uma pergunta?
Tá. Se eu tocar essa música, pode ser que vocês me cancelem. Então, correndo risco, vou ver aqui, ó, eu acho que eu lembro também, estou lembrando todas, isso é bom, hein? Alzheimer não chegou, não. Correndo risco, Quinha, depois eu devolvo isso aqui, tá? Eu peguei emprestado, o prendedor. Essa música, se vocês me cancelarem, eu entendo, mas foi escrito antes da pandemia. Mas é para a gente terminar mesmo, tá? Não acredito, nem desconfio, fico na minha. Não tem remédio, nem vitamina, não tem vacina. A gente aprende, ninguém ensina. A gente sente, ninguém combina. Naturalmente, naturalmente. Eu vejo a flor, o passarinho, não tô sozinho. Deixa pra lá, chegar pra cá, onda do mar. Eu vou passear e fingir, sei lá. Não vou mais fingir, disfarçar, eu vou agir naturalmente. Naturalmente. Mas obrigado então todo mundo aí que veio. Esses são os meus amigos fiéis. E aqueles que não vieram também estão perdoados. Eu não vou odiar ninguém, nem cancelar ninguém. Nem me cancela, hein, gente? Obrigado. Então tá. Este foi o momento do lançamento do livro, a partir de Florianópolis, O Cérebro e as Emoções. Muita coisa tem que se pesquisar sobre o cérebro, sobre a nossa maneira de manifestar a nossa emoção. Você viu como é legal? A emoção pode ser usada para comunicação, a emoção pode ser usada também para o ensino, e a emoção pode unir as pessoas, mas também pode separar muitos de nós nesse momento de polarização, quando a gente se apega a uma ideologia excludente. Isso não é admissível. Seria legal que as ideologias que a gente escolhesse para a gente permitissem a gente estar um com o outro e entender a diversidade. O mundo de hoje, e assim particularmente, especialmente no Brasil, é muito de separar as pessoas, porque um é de uma facção, ou de uma ideologia, ou de uma religião, ou de uma escolha que não permite o outro estar com a gente. Vamos lá, esse é o espaço do De Perto Ninguém é Normal, e eu espero ver vocês sempre aqui, quinta-feira, às 8h30 da noite, nesse espaço, com as diversidades que a gente tem para esse espaço, vários programas, e hoje foi o lançamento do meu livro, hein? Tá? Claros. Reloj, no marques la hora, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz de esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Él es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz de esta noche